Muito bem, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, muito bom ter você aqui nessa segunda-feira. Vamos começar, essa semana de muito trabalho e de muito playoff, Os playoffs começaram nesse último final de semana, tivemos os jogos 1 de todas as séries rolando no sábado e no domingo. E aí, no episódio de hoje, dessa segunda-feira, dia 20 de abril, iremos fazer um recap, Vamos dar uma passada pelos jogos do final de semana. Vai ser meio repetitivo, Porque eu já fiz vídeos sobre cada um dos jogos, Vídeos individuais sobre cada um dos jogos. Então, muita coisa que eu falar aqui vai ser meio mais do mesmo que eu já falei, só que eu vou tentar dar uma aprofundada um pouco maior nos jogos, Porque o pós-jogo que eu gravo é literalmente pós o jogo. Então eu tô ali no quente do jogo ainda. Eu ainda não busquei todas as informações, não me aprofundei completamente no jogo, Eu vejo o jogo e comento sobre. Então aqui eu vou tentar dar uma aprofundada um pouquinho maior. Uma coisa que eu quero fazer é citar e, abordar e tal, um vencedor e um perdedor de cada um dos jogos, Acho que é um jeito legal da gente ver quem foi bem, quem foi mal, quem deve melhorar, quem precisa melhorar durante a série. Então acho que isso é um complemento bacana para esse recap dos jogos. Enfim, vamos dar uma passada, vamos trocar uma ideia sobre os jogos do final de semana. Outra coisa que eu vou comentar hoje é sobre os finalistas para os prêmios individuais da temporada da NBA. A NBA soltou ontem. Na verdade, soltou durante o final de semana, Os 3 finalistas para cada um dos prêmios. E aí eu vou comentar um pouquinho sobre os finalistas. Não teve nenhuma surpresa, sabe? Eu acho que a única ausência que foi realmente sentida e que tá gerando um certo debate foi a ausência do Luka no top 3 para MVP. O Lakers até fez ali, o seu lobby nas internas, com advogado para manter a elegibilidade do Luka. Só que não adiantou, o Luka não ficou no top 3, ele continua elegível para o All-NBA, vai ser All-NBA, isso é fato. Mas pro MVP o Luka não tá na disputa, a disputa tá entre o Jokic, o Shea e o Wembanyama, o que não é uma surpresa. Pra mim é zero surpresa tá os 3. Mas, obviamente, quando você não tem o cestinha da temporada, que joga no Lakers, que fez um mês de março absurdo, quando você não tem esse cara no top 3, é óbvio que vai gerar discussão. Então, vamos dar uma debatida sobre os finalistas de cada um dos prêmios. Uma outra coisa que eu quero falar, se der tempo, eu quero falar sobre alguns bastidores do Golden State Warriors, tá? Tivemos aí a Ramona Shelburne e o Anthony Slater soltando algumas informações, sobre o futuro do Golden State. O próprio Draymond Green falou, sobre o futuro do Steve Kerr no comando do time. Steve Kerr que na entrevista pós-eliminação pro Phoenix, ele meio que deixou em aberto o futuro dele, deixando a possibilidade dele se aposentar. Draymond Green falou sobre isso. Então, se der tempo, se o programa não ficar muito longo, eu quero falar sobre isso no finalzinho, tá bom? Enfim, muita coisa, cara? Muita coisa pra gente falar, então vamos aqui começar essa brincadeira. Antes só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo. Não se esqueça de conferir as promoções da Centauro, Centauro sempre com ótimas promoções para vocês. E utilizando o cupom SWISH10 nas suas compras na Mamãe Centauro, você garante um desconto adicional de 10% em produtos vendidos e entregues pela Centauro. Então você que está precisando de um tênis, de uma camisa, de um short, de um boné, enfim, vai na Centauro e bota o cupom SWISH10, que é sucesso, tá bom? Obrigado, Centauro, pela parceria de sempre. E vamos aqui começar a edição de hoje do Swish TV Show, que inclusive durante os playoffs, tá, gente? Eu tô pensando em trazer o Swish TV Show a cada fim de rodada. Por exemplo, a gente teve nesse final de semana todos os jogos 1 acontecendo,
Eu pensei em fazer um Switch TV Show ontem, comentando sobre os jogos de sábado, só que ia ficar muito repetitivo, né? Então eu acho melhor, e aí vocês comentam se vocês gostam da ideia, eu deixar o Switch TV Show para cada fim de rodada. Por exemplo, hoje a gente vai ter o início dos jogos 2, né? Vai ter alguns jogos 2 acontecendo hoje, amanhã a gente vai ter o resto. Tô pensando em fazer assim, por exemplo, o próximo Switch TV Show ser na quarta-feira, porque aí eu faço um recap de todos os jogos 2. E aí dá pra fazer um programa mais completo, abordando outros aspectos de cada jogo. Acho que assim fica um formato melhor do que ficar trazendo, né, o programa todo dia e só ir repetindo o que eu já terei falado nos pós-jogos, né? Porque teremos pós-jogo de todos os jogos durante o playoff. Então acho que assim a gente cria um programa um pouco melhor. Claro, se tiver algo extraordinário acontecendo, uma notícia, alguma informação bombástica, aí eu venho e faço um programa especial. Mas caso contrário, eu acho que eu vou manter assim durante os playoffs, né? Tipo, a cada 2 dias eu trago um Switch TV Show repercutindo, né, todos os jogos dos dias anteriores. Eu acho que assim fica mais dinâmico e menos repetitivo, né? Fica menos mais do mesmo. Mas enfim, comenta aí se você gosta da ideia, tô pensando em fazer assim. E vambora, vamos começar recap do final de semana de playoff, e aí depois a gente aborda os outros temas. Roda a vinhetinha e vamos começar. Beleza, pessoal, vamos lá então, vamos começar com o recap dos jogos 1. Deixa eu botar aqui na tela a artezinha. Vamos lá. Temos aqui, né, a artezinha, né, a árvore dos playoffs, né, a famosa árvore dos playoffs. Deixa eu deixar aqui, acho que assim fica maneiro. Tá. Bom, vamos lá. Vou colocar aqui em cima. Não, em cima fica ruim. Vou deixar aqui mesmo. Vamos lá, pessoal, vou ficar aqui do lado do Oeste. Não que eu tenha preferência pelo Oeste, né? Apesar de eu torcer por um time do Oeste, não é que eu tenha preferência. É porque eu acho que pro design fica melhor. Ou dá pra fazer isso aqui também, né? Ficar ruim assim? Acho que fica meio bosta, né? Deixar normal mesmo. Ó, vamos lá, cara. Vamos fazer essa brincadeirinha. Vamos seguir por ordem, né, dos jogos, né? Começando com o primeiro jogo do playoff, né, o jogo que abriu os playoffs da NBA, que foi o jogo 1 entre Cavs e Raptors, né, jogo lá em Cleveland. Cavaliers, né, com mando de quadra, venceu o Toronto Raptors por 126-113. Um jogo que, cara, assim, é foda falar que um jogo de playoff foi fácil, né? Se bem que ontem mesmo a gente teve 2, né, que tiveram vida bem fácil, né? O Thunder e o Celtics passearam ontem. Mas assim, foi fácil pro Cavs ganhar do Raptors? Cara, não sei se foi fácil, mas não foi tão difícil assim, né? Apesar do Raptors ter feito um bom primeiro quarto, né, especialmente no quesito bolas de 3, né? O Raptors matou muita bola de 3 no primeiro quarto, né? E essa aqui não é uma das que passa longe, né, de ser uma das forças desse time, inclusive muito pelo contrário, é uma das deficiências desse time do Raptors, as bolas de 3, mas no primeiro quarto as bolas de 3 caíram. Mas depois disso, cara, o ataque do Raptors deu uma puta de uma esfriada, mérito também da defesa do Cavs, né, que fez um trabalho muito bom ali, e o Cleveland conseguiu controlar muito bem o restante do jogo, né, controlou muito bem o segundo tempo do Cavs, foi muito bem controlado, muito bem administrado, né? A defesa aparecendo, Donovan Mitchell ali bem no ataque, com o Max Strus, com o Evan Mobley contribuindo, com o James Harden controlando muito bem o ritmo do jogo. E aí, assim, sem sofrer, o Cavs conseguiu a vitória, saiu na frente na série. E aí, um ponto negativo que eu queria destacar desse jogo foi o Brandon Ingram, sabe? O Scottie Barnes, ele é o melhor jogador do Raptors. Isso pra mim é indiscutível. Se for falar, Luiz, quem que é o cara do Raptors? O melhor jogador? É o Scottie Barnes. Ponto. Só que, ofensivamente, a melhor arma que esse time do Raptors tem é o Brandon Ingram, né? Foi o cestinha do time na temporada, fez uma temporada muito boa e tudo mais. Então, ofensivamente, o Brandon Ingram é o cara desse time. E nesse primeiro jogo, cara, ele deixou muito a desejar,
sabe? A gente teve um Brandon Ingram chutando só 9 bolas no primeiro jogo. E não é que ele acertou, ele arremessou 9 bolas. Na regular, a média de arremessos tentados dele por jogo foi de quase 17, foi 16,7. Então a gente teve um Brandon Ingram chutando muito menos do que o normal. E aí tem alguns fatores que contribuíram para isso. Primeiro, a defesa do Cavs, né? O Cavs fez um ótimo trabalho tirando o Brandon Ingram da sua zona de conforto. Né? O Brandon Ingram, ele é um jogador de curta e média distância. Ele não é um cara de longa distância, ele não é um cara de bolas de 3. Não é. Não é. Então o Cavs foi muito bem tirando essa média distância do Brandon Ingram. Né? O combo Evan Mobley monitorando o mid-range com o Jarrett Allen na cobertura, ali no garrafão, protegendo o aro, tirou o Brandon Ingram do jogo. Né? Tirou. Né? Então você teve um Cavs marcando muito bem o Brandon Ingram, só que você também teve um Brandon Ingram com pouca atitude. Sabe? Óbvio, é difícil você pegar uma marcação boa como é a do Cavs, né? O Mobley é um puta defensor, o Jarrett Allen é muito bom na cobertura, né? O Cavs também jogou alguns outros corpos em cima do Brandon Ingram, o próprio Jim Wade e tal. Então eu entendo que é difícil, mas porra, bicho, tu é o principal cestinha do time, você tem que dar um jeito, entendeu? Você tem que dar um jeito de pelo menos tentar mais arremessos. Você terminar o jogo com só 9 arremessos tentados, você sendo o cestinha do time, é muito pouco, cara. É muito pouco, então... Para além do bom trabalho defensivo do Cavs, teve também uma falta de atitude do Brandon Ingram e, na minha opinião, especialmente no segundo tempo, faltou o Rajakovic desenhar mais jogadas pro Ingram, cara. Eu achei que o Rajakovic subutilizou o Brandon Ingram no segundo tempo. O próprio Brandon Ingram falou sobre isso na entrevista. Ele falou, pô, o técnico me quis mais fora da bola no segundo tempo, me usou mais como bloqueador e tal... E ele até fala, né, que, pô, eu não consigo ser efetivo no jogo arremessando só 9 bolas. Então meio que ele deu uma cutucadinha no Rajakovic que pra mim realmente errou. Sabe, você ter o Brandon Ingram no time e ficar usando ele como screener, usando ele fora da bola é um desperdício. O Brandon Ingram não é bom fora da bola. O Brandon Ingram é bom com a bola na mão. Entendeu? Então, esse conjunto de fatores fez o Brandon Ingram ser, na minha opinião, o grande ponto negativo do Raptors no jogo. Claro, tiveram outros pontos negativos. O ataque, no geral, não funcionou depois do primeiro quarto. O próprio Scottie Barnes fez um segundo tempo muito pouco produtivo, tanto no ataque como também na defesa. Mas eu acho que o Brandon Ingram, por ter tentado só 9 bolas, pra mim ele foi o grande ponto negativo assim, de Toronto e algo que tem que melhorar. Se o Raptors quiser vencer essa série, se quiser estender essa série, o Brandon Ingram não pode ter tão poucos arremessos tentados no jogo. Não pode, tá? Em contrapartida, um ponto bem positivo desse jogo, e aí do lado do vencedor, foi o James Harden. Sabe, eu poderia citar outros fatores, né? O Donovan Mitchell fez um grande jogo, né? Mais um jogo de 30 pontos para ele nos playoffs. Ele que coleciona, né, atuações de 30 pontos em playoffs, né? Inclusive, é engraçado ver algumas pessoas chamando o Donovan Mitchell de pipoqueiro, falando que ele não rende em playoff, quando o cara, ele é bizarro, tem números bizarros em pós-temporada. Ele é surreal, o Donovan Mitchell eu sou fã. Então ele teve Donovan Mitchell jogando muito bem, você teve Max Strus jogando muito bem, você teve Mobley e Jarrett Allen fazendo um ótimo trabalho na defesa e também contribuindo no ataque. Mas pra mim o principal ponto positivo do Cavs foi o James Harden. E é curioso, porque o Harden, ele não teve um jogo espetacular, sabe? Foi um jogo de 22 pontos, 10 assistências, o que é bom, né? Mas assim, é um jogo ok pros padrões de James Harden. Só que mesmo um jogo ok, teve um impacto muito grande, cara. Sabe, a forma como o Harden controlou o ritmo do jogo fez total diferença pro Cavs ganhar. Sabe, o Raptors é um time que gosta muito de atacar em transição, gosta de botar velocidade e tal. O Harden não deixou o Raptors fazer isso. Por quê? Porque controlou o ritmo, controlou os turnovers, sabe? Desperdiçou pouca posse. E isso fez o Raptors ter o quê? Acho que o Raptors não chegou nem a 8 pontos de contra-ataque no jogo. Foi uma quantidade ridícula de pontos de contra-ataque. Então, foi muito legal ver o Harden, mesmo com uma atuação
não tão espalhafatosa e tal, tendo o impacto que ele teve. E esse é um playoff onde a gente vai ver um Harden com a menor pressão dos últimos anos, porque em todo o playoff que o Harden disputou, desde que ele saiu de Oklahoma, ele sempre foi o cara. Ele sempre era o cara que tinha que decidir, sempre era o cara que tinha que fazer as coisas acontecerem. Foi assim em Houston, em Filadélfia, junto do Embiid, o Harden também tinha uma pressão muito grande para fazer o ataque fluir. Em Brooklyn ele também teve essa pressão, menos porque tinha o Kevin Durant do lado, mas ainda assim teve a pressão. No Clippers a mesma coisa. Só que agora, cara, no Cavs, ele não tem essa pressão toda. Ele tem uma responsabilidade grande, ele é o armador do time, ele tem que, né, fazer o ataque fluir, controlar o ritmo. Mas a maior pressão não tá nele. A pressão tá no Mitchell, a pressão tá no Mobley, entendeu? Então, vai ser interessante ver essa versão mais coadjuvante do Harden, essa versão mais conectora do Harden. Harden não vai ser ele não vai ser o cara com mais arremessos tentados no time, por exemplo. Quem vai ter a responsabilidade de arremessar, de fazer o ataque produzir, vai ser o Donovan Mitchell. Então vai ser muito legal ver essa versão mais low profile do Harden, que pode ser muito importante pro Cavs, e vai ser, né, muito importante pro Cavs durante toda essa trajetória. Então, acho que esses são os pontos. Acho que esses dois são os principais pontos sobre esse jogo. O Cavs é favorito na série pra mim, mas eu acredito que Toronto, se tiver um Brandon Ingram mais ativo e uma defesa mais impactante, eu acho que Toronto consegue levar essa série a 5, 6 jogos, né? Mas vai precisar melhorar bastante pro jogo 2. Indo pro segundo jogo, a gente teve o Denver Nuggets vencendo o Minnesota por 116-105. Um jogo que foi bom pra caramba, tá? Foi um jogo que teve vários momentos de equilíbrio. Só que em nenhum momento eu fiquei com a sensação de que Denver tava sendo pressionado. O Minnesota liderou durante um tempo e tal, engatou algumas boas runs, encostou no placar em vários momentos, inclusive no começo do quarto período, né? Conseguiu dar uma encostada bem boa ali com o Donte de Vincenzo, aí o Dossum aparecendo bem vindo do banco. Mas em nenhum momento eu achei que o Denver ia perder o jogo. Pareceu que Denver tinha o controle do jogo o tempo inteiro, sabe? Mesmo no primeiro tempo, onde o Jokic foi bem marcado, onde o Aaron Gordon sofreu com faltas e tal, eu nunca senti o Denver desesperado. E aí veio o segundo tempo e o Denver, assim, foi muito bem. Né? O Jokic, que foi muito bem marcado pelo Gobert no primeiro tempo, conseguiu produzir muito no segundo tempo, deitou pra cima do Gobert, puniu muito, né? Os duelos individuais. O Jamal Murray fez um grande jogo, inclusive ele, pra mim, foi o principal destaque positivo de Denver na partida. O Aaron Gordon teve um impacto gigante no segundo tempo, Cam Johnson veio muito bem também e tal, Bruce Brown, Jokic, óbvio. Mas pra mim o Jamal Murray, ele foi o cara, sabe? No primeiro tempo onde o Jokic estava bem marcado, foi ele que fez o ataque produzir, inclusive comandou uma run importantíssima ali do meio pro final do segundo quarto, né? Que deu uma diminuída boa ali no prejuízo. E foi um jogo, cara, onde o Jamal Murray, ele deu um sinal muito bom, porque se você se lembrar da última série entre esses dois times nos playoffs, que foi há 2 anos atrás, se não me engano, 1 ano atrás, né? 1 ano atrás? Ou 2 anos, enfim, minha noção de tempo é péssima. Mas você se lembrar da última vez que os dois se enfrentaram em playoffs, o Jamal Murray, ele foi muito bem marcado, né, cara? Ele foi quase que anulado pela defesa de Minnesota. Né? Beleza que ele não tava 100% naquela série, ele tava com problema na coxa, se não me engano. Mas Minnesota fez um trabalho muito bom em cima do Jamal Murray, né? Pressionando ele bastante ali no ponto de ataque. O McDaniels, né, fez um trabalho muito bom em cima dele. E nesse jogo, no sábado, o Jamal Murray, ele mostrou que ele aprendeu com aquela série. Porque ele não sofreu com a fisicalidade da marcação de Minnesota. Muito pelo contrário, ele soube se fazer valer dessa fisicalidade. E como? Cavando falta. Né, o Chris Finch, como ele sempre faz, foi na coletiva reclamar dos lances livres do Jamal Murray e tal, que de fato ele cobrou bastante lance livre, né? Foram 16 lances livres pro Jamal Murray. E ele foi lá reclamar e tudo mais, o que é normal, padrão Chris Finch. Padrão, ele sempre vai reclamar de lance livre, porque é muito mais fácil você arrumar desculpa do que você assumir erros, né?
Enfim. Mas eu acho que a galera tem que entender, já era pra ter entendido, né? Mas é sempre importante frisar e relembrar que, irmão, saber cavar lance livre é uma habilidade, cara. E no playoff, num jogo duro como esse, físico e tal, isso faz muita diferença. E o Jamal Murray entendeu isso e usou da fisicalidade de Minnesota a favor dele. Beleza, vocês vão ser físicos comigo? Beleza, eu vou partir para cima de vocês, vou cavar a falta, você vai ficar minado de falta e eu vou começar a ter mais espaço. Foi isso que ele fez. Não à toa, o McDaniel sofreu com faltas, inclusive perdeu a cabeça no segundo tempo, né? Teve aquele empurrão ali no Nikola Jokic completamente desnecessário, que foi claramente um sinal de frustração, né? Porque Denver tava amassando, o Minnesota não tava respondendo, ele tava cometendo falta, o Jamal Murray tava deitando nele, e aí ele, né, perdeu a cabeça, né? Então o Jamal Murray soube se utilizar disso e teve um jogo muito bom, né? Foram 30 pontos sem bolas de 3. Né, indo pra dentro, cavando falta, sabe? Então, a atuação do Jamal Murray, ela foi muito boa, especialmente por ele ter usado a fisicalidade de Minnesota contra eles, sabe? A galera tem que parar com essa de mas é muito lance livre, é muito feio. Tá, irmão, é feio, mas ganha jogo. Sabe o que é mais feio do que um cara cobrar 16 lances livres num jogo? É o cara perder o jogo. A galera às vezes fica sacaneando nos comentários. Olha o Shea cobrando tanto de lance livre. Irmão, enquanto eu estiver ganhando, eu tô pouco me fudendo com os lances livres que ele cobra. E com certeza o torcedor de Denver tem a mesma sensação. O Jokic cava falta, o Murray cava falta. Irmão, tá ganhando? Então foda-se. Só reclama de um jogador que cava lance livre quem não tem um jogador que cava lance livre. Porque isso muda jogo, isso ganha jogo, isso quebra ritmo do adversário, isso carrega o adversário de faltas, entendeu? É importante, cara, ainda mais num jogo de playoff. Então, eu acho que o Jamal Murray, cara, ele merece, né, ser considerado o grande ponto positivo de Denver. Não foi o único, mas eu acho que ele merece pelo jogo que ele fez e pela forma que ele conseguiu lidar com a marcação de Minnesota, que foi um problema na última vez que eles se enfrentaram. Ponto negativo para Minnesota... Eu poderia falar sobre o Julius Randle, que fez um jogo péssimo. Péssimo jogo do Julius Randle. Eu poderia falar sobre a marcação no Jokic, que foi boa no primeiro tempo, só que no segundo tempo o Jokic deitou e rolou. Né? O Gobert não conseguiu sustentar ali na individual no segundo tempo, o que já era esperado, né? De novo, pegando a última vez que os dois se enfrentaram, um dos fatores primordiais para Minnesota ter vencido aquela série, para além da boa marcação em cima do Jamal Murray, foi a forma como o Minnesota marcou bem o Jokic. Como que Minnesota marcou o Jokic naquela última série? Botou o Towns para dar o primeiro combate e usou o Gobert ali na cobertura. Ou seja, o Towns, que não era um grande defensor, ainda não é um grande defensor, mas hoje ele é melhor do que ele era naquela época. Mas mesmo ele não sendo um grande defensor, ele fez um grande trabalho, cansando o Jokic. Ele cansava o Jokic no primeiro combate, e na hora que o Jokic passava dele, o Jokic já estava cansado, já estava desgastado, e tinha um Gobert inteiraço na cobertura. Então, o fato do Towns ter ido tão bem nesse primeiro combate, facilitou a vida do Gobert. Para essa série, Minnesota não tem o Towns, porque o Julius Randle, ele não consegue fazer isso, porque ele não tem vontade. Não tem intensidade. Cara, o jogo que ele fez foi um jogo, assim, patético, em termos de dedicação. Sabe? Dormindo durante o jogo, sabe? Então, isso foi um fator. E é um ponto que Minnesota tem que corrigir urgentemente, tá? Mas eu vou citar como um perdedor, e aí eu vou explicar, o Anthony Edwards. O Anthony Edwards fez um jogo ruim? Lógico que não, fez um bom jogo. Só que ficou muito claro na partida, e quem assistiu viu, que ele não tá 100%. E Denver explorou. Sabe, você vai ver durante o jogo, vários momentos, o Jamal Murray, o Tim Hardaway, atacando o Anthony Edwards. Porque ele não tá bem. O joelho dele não tá inteiro. Em vários momentos você viu o Anthony Edwards botando a mão no joelho, porque ele não tá recuperado, né?
E prova disso foi que a gente viu pouquíssimas jogadas explosivas do Anthony Edwards. O Anthony Edwards é um cara de explosão, ainda mais em playoff. Ele eleva a intensidade. Nesse jogo a gente viu o Anthony Edwards mais contido. Muito por conta do fato dele não estar 100%. De novo, ele fez um jogo ruim? Não. Ele é culpado pela derrota? Não. Mas não ter ele 100% foi um fator que contribuiu para a derrota. Sabe? Então, isso pode encurtar muito essa série. Tem duas coisas que podem fazer essa série durar menos do que deveria. É uma série que podia tranquilamente ir a 7 jogos, tá? Tranquilamente, né? Meu palpite era que ela iria a 6. Mas pode ser que essa série dure menos se duas coisas não mudarem. A primeira, se o Anthony Edwards não ficar 100%, isso pode encurtar muito essa série. E a segunda, se o Randle não começar a jogar mais. Se o Randle não conseguir ser um cara positivo na defesa e no ataque entregar pelo menos 20, 22 pontos, essa série vai durar bem menos do que deveria. Bem menos. Entendeu? Então, são 2 pontos que Minnesota tem que ficar muito atento, fora a marcação em cima do Jokic, que não dá pra ser o Gobert marcando o Jokic na individual. O Gobert ele vai conseguir marcar bem o Jokic durante um tempo, mas no longo prazo do jogo e no longo prazo da série, o Jokic vai vencer muito mais do que o Gobert nos duelos individuais. Então, esses pontos precisam melhorar. E no caso de Denver, é manter o que vem fazendo. É tentar trazer o Peyton Watson pra essa série em algum momento, porque ele vai fazer uma diferença muito grande na defesa. O Aaron Gordon não pode cometer cometer 3 faltas tão rápido como ele cometeu no primeiro jogo. Ele tem que ser mais inteligente. E o Jamal Murray tem que continuar sendo agressivo. O Jokic continuar fazendo as coisas que o Jokic faz. Cam Johnson, Bruce Brown, Christian Brown, Tim Hardaway tem que ser positivos ali no perímetro, né? Tem que se aproveitar dos passes que o Jokic e que o Jamal Murray conseguirem para eles. E é isso. Acho que se Denver continuar fazendo bem o que fez nesse primeiro jogo e ter, né, um Tim Hardaway mais produtivo e um Aaron Gordon sofrendo menos com faltas, e se tiver um Peyton Watson voltando, eu acho que Denver pode vencer, pode ter uma vida mais fácil do que era esperado. Tá? Então, sobre Minnesota e Denver, é isso. Próximo jogo, Knicks e Hawks. Né? O Knicks jogando em casa venceu o Atlanta Hawks por 103-102. Um jogo onde o Hawks não foi mal, mas em nenhum momento o Hawks foi melhor do que o Knicks. Isso é um problema. Né? Durante todo o jogo a gente viu o Knicks liderando, mas não conseguiram matar o jogo. Por quê? Porque o Hawks sempre conseguia encostar. Mas na hora de dar aquele punch final para assumir a liderança e abrir uma vantagem, o Hawks não conseguia. Né? Então acho que o grande problema de Atlanta nesse jogo foi não ter conseguido o sprint final. E aí muito disso se deu a falta de um banco mais produtivo. O banco vai ser um fator nessa série. Eu já havia falado na minha prévia e reforço. A profundidade de elenco do Knicks deve ganhar essa série para eles. Sabe? Tem 2 coisas que o Knicks leva vantagem contra o Hawks, além da experiência. Tamanho e profundidade. Sabe? E aí a quinta série aí vai a loucura agora, né? Eu falando tamanho e profundidade. Mas sim, o Knicks leva vantagem no tamanho, é um time maior. Né? Prova disso foi que o Towns, no segundo tempo, ganhou todos os duelos individuais que ele teve. Né? O Nico Congo não achou o Towns no segundo tempo, até por conta da diferença de altura. O Giannunobi e Mikal Bridges também levaram vantagem na altura. Então isso é um ponto muito favorável a Nova York. E o outro ponto é a profundidade de elenco. E a gente viu isso no quarto período. Né? A gente viu o McBride, o Landry Shamet tendo um impacto muito grande vindo do banco. Né? O próprio Jordan Clarkson. Então, a falta de banco para Atlanta foi um fator. E aí o Kuminga tem que ser falado, porque ele tanto quis ser protagonista, ele tanto quis ter oportunidades na época do Warriors, e de fato faltaram essas oportunidades. Não tô aqui falando que o Steve Kerr agiu bem com ele, mas tendo oportunidade num jogo de playoff e tal, com ele sendo o principal nome vindo do banco do Hawks, ele não conseguiu fazer nada, né? Marcou 8 pontos em 27 minutos, pegou 4 rebotes, não conseguiu um roubo de bola, não conseguiu um toco, sabe? Não teve influência alguma no jogo. Alguma.
E aí, cara, se o Kuminga não conseguir ser positivo vindo do banco, vai ficar difícil pra Atlanta, cara, porque ele é o melhor reserva que a Atlanta tem. E sem ele, na hora que as rotações começarem, a Atlanta sempre vai ficar no prejuízo. Então, a falta de um banco mais produtivo foi um fator muito negativo para a Atlanta, que não fez um jogo ruim, mas não foi o suficiente. Pelo lado do Knicks, eu podia destacar o ótimo primeiro tempo do Brunson, o ótimo primeiro tempo do Towns, né? A forma como o banco foi positivo ali com o McBride, Landry Shamet, mas eu quero destacar o Josh Hart. Pouco foi falado sobre o jogo do Josh Hart, que não foi um jogo explosivo em termos de pontos, mas os 14 rebotes que ele pegou, as 5 assistências que ele deu e as 3 bolas que ele roubou foram fundamentais para a vitória do Knicks. Sabe, a forma como o Hart deixa a sua marca em quadra sem ninguém reparar, ganha muitas vezes os jogos, cara. Inclusive, a critério de informação, os únicos jogadores na história da NBA a conseguirem esses números no playoff, tendo, né, a mesma altura do Josh Hart, que é 1,96, foram Russell Westbrook, Baron Davis, Fat Lever, Rajon Rondo ou Jason Kidd. Os únicos jogadores de 1,96 ou menos a botarem 14 rebotes, 5 assistências e 3 roubos de bola num jogo de playoff foram esses. E o Josh Hart. Então, é um impacto muito grande, sabe? É um impacto muito grande. E isso fez muita diferença, cara. Claro, isso sem ter um Towns fazendo o que fez no segundo tempo ou um Brunson sem fazer o que fez no primeiro tempo, teria dado a vitória pro Knicks? Não. Mas foi um fator muito importante, né? Então, eu quero destacar o Josh Hart. O trabalho sujo do Josh Hart foi e vai continuar sendo um fator muito importante pro New York Knicks, que é favorito nessa série. Pra mim, Knicks em 6, né? Segue sendo o meu palpite. Não, Knicks em 7. Eu acho que eu fui de Knicks em 7, né? Eu sou péssimo de memória, mas eu acho que eu fui de Knicks em 7. Então, sigo com o meu palpite. Aí a gente teve o que foi pra mim, né? A segunda maior acho que a segunda maior surpresa desse final de semana. Acho que o Magic ganhar do Pistons talvez tenha sido a maior surpresa. Inclusive o único visitante a ganhar nesse final de semana, né? Fica o detalhe. Mas a segunda maior surpresa pra mim foi o Lakers sem Luka e sem Austin Reeves vencer o Houston Rockets. Ah, mas o Lakers terminou na frente de Houston. O Houston tava sem o Kevin Durant. Beleza, tá. Mas ainda é surpreendente, gente. Não à toa, as odds do Lakers nesse jogo colocavam o Lakers como underdog. Mesmo o Lakers sendo mandante e mesmo o Houston sem ter o Kevin Durant. Então, foi uma surpresa, tá? Isso não é debate. Pelo amor de Deus. Calma. Ah, mas é o LeBron James do outro lado. Sim, mas é um LeBron James. Gente, olha o time do Lakers, cara. É LeBron, DeAndre Ayton, Marcus Smart e Luke Kennard. Jake LaRavia, Hashimura. Ah, Houston tava sem o Kevin Durant, mas tava com o Alperen Sengun, tava com o Aman Thompson, tava com o Tyrese. Houston tinha mais time. Então foi uma surpresa, tá? Agora, sendo surpresa ou não, foda-se, o Lakers ganhou. O que é o mais importante, uma grande vitória do Lakers. Num jogo onde, vamos falar real, o Lakers não perdeu o controle do jogo em nenhum momento. Mais surpreendente do que o Lakers ganhar foi o Lakers ter vencido do jeito que venceu. O Lakers foi senhor do jogo. Senhor do jogo. Em nenhum momento, Houston foi melhor do que o Lakers, cara. E isso foi o que mais me surpreendeu. Sabe, o Lakers vencer me surpreendeu? Me surpreendeu. Eu esperava Houston ganhando. Agora, vencer do jeito que venceu foi mais surpreendente ainda, cara. Porque não é que foi só o LeBron que jogou pra caralho. Que jogou. O LeBron jogou muito bem. Mesmo, né, não batendo 20 pontos, né, foram 19. O LeBron teve um impacto absurdo no jogo. Foram 19 pontos, 3 assistências, 8 rebotes, 2 roubos de bola e um toco, né? Um controle de ritmo absurdo, botando os jogadores do Lakers sempre nas melhores condições. O LeBron jogou pra caralho, tá? Jogou pra caralho. Mas assim, não é que foi só ele. Me surpreendeu muito a forma como a defesa do Lakers se portou. A defesa do Lakers fez um trabalho incrível em cima de Houston. Claro que facilitou muito o fato do ataque de Houston ser um ataque morto, né? Morto. Eu sinceramente, cara, eu esperava... Eu não esperava o Houston atacando bem, porque não atacou bem durante toda a temporada.
Mas eu esperava um ataque que, fazendo o simples, fosse eficiente. O que seria o simples? Botar a bola no Sengun no post, abrir o resto, o Rich Shepard, Tari Eason, e jogar nisso. Nem o simples Houston conseguia fazer. Sabe, cara, na boa, a quantidade de vezes que o Sengun teve que pegar a bola no perímetro e ir arrastando pra chegar perto da cesta, porque não tinha uma jogada desenhada pra ele receber essa bola no post, isolado num DeAndre Ayton ou no Big que estivesse marcando ele, é bizarro. E eu não tô passando pano pro Sengun não, tá? O Sengun fez um jogo de merda. Ele deveria ter jogado melhor. Ele tinha que ter jogado melhor. O jogo dele foi horroroso. Mas, pô, não existe o técnico, o suposto técnico, não desenhar uma jogada pro pivô dele pegar a bola no post, cara. Numa situação mais favorável. Sem ele ter que arrastar 3 jogadores do Lakers. Uma loucura, né? Mas dito isso, mérito da defesa do Lakers. Que pegou um ataque ruim, mal desenhado, e fez esse ataque parecer ainda pior. Entendeu? Lotou o garrafão de gente, obrigou Houston a chutar, que é uma coisa que Houston não sabe fazer, e dominou, né? E no ataque, teve um LeBron brilhante, coordenando as ações, mas teve também jogadores como Hashimura e especialmente Luke Kennard, contribuindo pra caralho. O Kennard, inclusive, cestinha o jogo. 27 pontos, cara. 5 de 5 pra 3. Jogou pra caralho o Kennard. Pra caralho. E é muito louco pensar, né? E lembrar que o preço que o Lakers pagou por ele foi um Gabe Vincent, né? Que no jogo, né, de Atlanta foi um nada em quadra, né? Loucura, né, cara? Loucura. Baita acerto do Pelinka, que pode ser muito criticado, é realmente muito ausente, mas nessa ele mandou bem pra caralho, hein? A troca pelo Kennard foi um baita acerto do nosso Pelincão, né? Um baita acerto do homem. Então, assim, o destaque pro Lakers, pra mim, é o Lakers em si, sabe? Tudo que o Lakers fez bem, entendeu? Defendeu bem, expôs a total insalubridade desse ataque de Houston, e ofensivamente o Lakers foi perfeito, entendeu? O ponto é, o Lakers vai conseguir manter isso até uma possível volta do Luka e tal, que pode acontecer se o Lakers conseguir estender essa série pra talvez 6 jogos? Pra 5, o Lakers já estendeu, né? 5 jogos já pode ter, né? Se o Lakers... Ou o Lakers varre, ou a gente vai ter pelo menos 5 jogos. Então o Lakers já conseguiu dar um tempinho a mais pro Luka se recuperar. Mas será que até o Luka voltar, o Lakers vai conseguir manter o que fez nesse jogo 1? Especialmente com o Kevin Durant voltando pro jogo 2, porque as informações são de que o Durant joga na terça. Esse é o grande desafio do Lakers. Se conseguir manter, e quando o Durant voltar, o Lakers conseguir, né, dobrar em cima dele e fazer Houston continuar sendo insalubre ofensivamente como foi no jogo 1, o Lakers pode ganhar, entendeu? Eu, particularmente, ainda acho que Houston ganha. Meu palpite. Porque eu acho que com o Kevin Durant voltando, esse ataque vai ser melhor. Porque o Durant, ele melhora o ataque, né? Com o Kevin Durant no jogo de sábado, Houston acho que teria ganho. Porque no final ali, Houston ainda conseguiu encostar. O Lakers em nenhum momento perdeu o controle do jogo. Mas Houston encostou algumas vezes. O que faltou pra Houston? Uma bola de 3, um mid-range, que é o que o Kevin Durant vai entregar. Acho que com o Kevin Durant, Houston ganha ainda. Mas assim, o Lakers fez algo que eu e muita gente não esperava ver. Que foi realmente dominar o jogo. Entendeu? Vamos ver o que vai acontecer na terça. Admito que eu não enxergava o Lakers ganhando essa série, mas pelo jogo de sábado, pelo jogo que o Lakers fez e pelo desastre que foi Houston, eu ainda vou de Houston, mas eu já não acho impossível o Lakers ganhar essa série. Não acho impossível o Lakers ganhar essa série. Antes eu achava quase impossível. Agora eu não acho tão impossível assim. A depender do que acontecer no jogo de terça, eu posso começar a acreditar ainda mais no Lakers. Mas o jogo de terça, pra mim, vai ser fundamental. Até porque, apesar de ter perdido, foi o primeiro jogo da série, fora de casa. Se Houston vence na terça e vai pra Houston com uma vitória na conta, ainda é positivo. Né? Porque vai jogar em casa, vai jogar 2 jogos seguidos em casa, tendo conquistado uma vitória em Los Angeles. Então,
Vamos ver o que vai acontecer na terça, mas o jogo de sábado me surpreendeu muito. Me surpreendeu muito. Isso é inegável. Então, acho que sobre esse jogo é isso. Seguindo, já indo para os jogos de domingo, aqui, cara, Celtics e Sixers e OKC Suns, sendo bem sincero, cara, não tem muito o que falar, né? O Celtics passou por cima, 123-91. Foi um jogo onde o Celtics dominou do começo ao fim. Em nenhum momento o Celtics foi sequer pressionado por Filadélfia, né? Filadélfia sentindo muito a ausência do Embiid, que já, segundo informações, não deve jogar essa série. Então, muito provavelmente não veremos Joel Embiid nesse playoff, o que é uma puta de uma decepção, considerando que durante toda a temporada o Sixers fez um puta trabalho de controle de carga pra ter ele bem no playoff. E aí ele vai e sofre com apendicite. É uma loucura, né? A zica do Embiid. Então, assim, o Sixers não viu bola e eu acho que não vai ver bola durante toda a série. Acho que existe um cenário do Maxey metendo 50 pontos num jogo e conquistando uma vitóriazinha, mas essa série não passa de 5 jogos. Não passa de 5 jogos. Celtics fez um jogo muito bom. Jason Tatum, pra mim, foi o grande vencedor do jogo, né, cara? Né, depois de 11 meses fora, se recuperando, né? De uma lesão horrorosa. Ele volta, consegue ali, né? Pegar ritmo durante a regular, né? Foram, acho que 500 minutos, né? Na temporada regular. E no jogo de domingo ele pareceu o mesmo Tatum de antes da lesão. Matando bola, infiltrando, pegando rebote. Foram 32 pontos. Perdão, foram 25 pontos. 11 rebotes, 7 assistências, 2 roubos de bola em 32 minutos, né? Foi o melhor jogador do Celtic, juntamente ali do Brown, numa vitória por 32 pontos, né? Então, foi um puta jogo do Tatum. E como é bom ter o Tatum de volta, né, cara? É muito bom, né, cara? A NBA, ela é melhor com o Jason Tatum, né? Definitivamente ela é melhor com o Jason Tatum. Então, muito feliz por ele. Foi o grande nome do jogo, na minha opinião. Por toda a questão da superação dele, voltando de lesão. Pra mim, ele foi o grande personagem do jogo. E pro Sixers não tem muito o que falar, cara. Sem o Embiid, essa série ela já tá condenada. Assim como o OKC e Suns também. Até acho que o Suns vai ganhar um joguinho lá em Phoenix. Até porque o Thunder tem essa mania, né, de sempre tirar o pé em algum momento na série e entregar um jogo. Então acho que o Thunder vai acabar entregando um joguinho ainda. Mas a real é que essa série também não passa de 5 jogos, né? O Thunder trucidou o Suns. Assim, o Suns não conseguiu fazer nada contra o KC. 119-84 ficou barato pelo que foi o jogo, né? Isso porque o Thunder nem jogou com os titulares no quarto período. Se tivesse jogado, tinha metido 140 pontos fácil, porque o Thunder não teve dificuldade alguma contra a Phoenix, né? Defensivamente o Thunder amassou, né? Botou pressão no ponto de ataque, roubou muita bola, deu muito toco, capitalizou muito bem em cima desses roubos de bola e desses tocos, né? Conseguiu muito ponto de fast break, muito ponto de contra-ataque, puniu cada erro que o Phoenix Suns cometeu. E isso tudo tendo um Shea fazendo um jogo protocolar no ataque, né? 25 pontos, indo ali bastante pro lance livre, né? Pro desespero, né? Dos antes, né? Indo muito pro lance livre. E produzindo, dando muita assistência. Acho que ele não cometeu nenhum turnover, né? E muito bem na defesa. Eu gostei muito da defesa do Shea. Pra mim, o grande nome do Thunder, se fosse pra destacar só um, seria o J-Dub, né? O Chet fez um puta de um primeiro tempo, mas no segundo tempo ele nem precisou fazer muita coisa. O J-Dub, ele jogou muito bem, cara. Eu gostei muito do jogo do J-Dub. Em todos os minutos que ele ficou em quadra, ele foi absurdamente produtivo. Foram 29 minutos, com 22 pontos, 7 rebotes e 6 assistências, cara. Sabe? Agressivo, comandando o time, né? Nos momentos em que o Shea foi pro banco, coisa que ele não estava conseguindo fazer na regular. Né, nos poucos jogos que ele jogou na regular, ele não conseguiu ser esse comandante da segunda unidade, o que foi muito importante para o Thunder, né, na conquista do título. Ontem ele conseguiu. Né, então, ter o J-Dub jogando nesse nível foi muito animador. Né, porque tendo o J-Dub jogando no nível que ele jogou temporada passada, juntamente de todo o time que melhorou em relação ao ano passado, não em peças, mas em evolução. Porque mudança mesmo, a mudança mais relevante foi o McCain chegando. O McCain que nem teve minutagem direito ontem, né? O Daguerreau não deu muita oportunidade pro menino. Espero que no decorrer da série ele dê mais rodagem pro McCain, que é um cara que pode ser bem importante durante essa trajetória.
Mas o Thunder evoluiu muito com os próprios jogadores evoluindo, né? O Chet evoluiu em relação à temporada passada. O AJ Mitchell é outro jogador em relação à temporada passada. Outro jogador, inclusive fez um bom jogo, né? Teve bons minutos. Kayson Wallace melhorou também. Não tanto quanto eu esperava. Eu esperava uma evolução maior do Kayson, mas ele melhorou. O Isaiah Hartenstein, na minha opinião, melhorou muito em relação à temporada passada, né? Até na questão de criação de jogo. Acho que ele se tornou um criador melhor do que foi temporada passada. O que ele já foi bem fazendo isso temporada passada. Nessa temporada, eu acho que ele evoluiu nisso. O Shea tá melhor do que temporada passada, enfim. E o J-Dub tá voltando ao que ele era a temporada passada, o que já é maravilhoso, né? Eu não quero um J-Dub melhor. Um J-Dub igual do ano passado já tá bom demais. E nesse jogo ele lembrou o J-Dub do ano passado, foi muito bem. Claro, era um Phoenix Suns que não oferece muito risco pro Thunder, mas é um jogo de playoff, né? E ele jogou muito bem. Pelo lado do Phoenix Suns, acho que não tem muito o que destacar de forma positiva. O jogo inteiro do Suns foi ruim. Mas se tem algo bem negativo que dá pra falar é o Colin Gillespie, né? É impressionante como que o Gillespie, ele sumiu assim. Sumiu. Ele teve uma temporada muito boa. Cara, desde o play-in, irmão, não tá fazendo mais nada. Entendeu? Cara, no jogo de ontem, ele teve um plus-minus de menos 35. Sabe, a forma como o Thunder explorou ele toda vez que ele pisou em quadra foi uma loucura. Uma loucura, sabe? O que não surpreende dado o tamanho do Gillespie. Já era esperado que o Gillespie fosse sofrer enfrentando o Thunder, que é um time muito maior, muito mais atlético do que o Phoenix Suns. Inclusive, esse é outro ponto de total vantagem do Thunder, né? A diferença de altura e de atleticismo entre os times é bizarro. Isso, com certeza, é um ponto muito favorável ao Oklahoma. Mas, cara, o Gillespie não conseguia ser positivo em nada, bicho. E isso vem desde o finalzinho da regular. Desde o finalzinho da regular, ele tá numa queda brutal de rendimento, cara. Então é um ponto bem negativo aí pra esse Phoenix Suns. Que pra mim é, igual eu falei, no máximo do máximo ganha um joguinho. No máximo do máximo, tá? Indo pros últimos jogos, a gente teve o Magic. E aí, pra mim, foi a grande surpresa do final de semana. Vencendo o Detroit Pistons, cara. E vencendo, controlando o jogo também. Né? Não é que o Magic só ganhou. O Magic ganhou sendo muito melhor do que Detroit. Detroit, lembrando, seed 1 do leste. O Magic, que se classificou via play-in como seed 8, deu aula contra Detroit. 112-101 foi o placar final. Um jogo onde o Magic, do minuto 1 ao minuto 0, controlou as ações, sabe? O Magic pegou uma defesa extremamente física de Detroit e conseguiu ser ainda mais físico. Né? Venceu na fisicalidade, venceu no tamanho. Né? Ofensivamente, o time produziu muito bem com Franz Wagner, com Jalen Suggs, com Paulo Banchero, que aí eu já vou colocar ele como o grande vencedor do Magic nesse jogo. Né? O tão criticado Paulo Banchero, inclusive por esse que vos fala. Cara, o que ele jogou contra o Charlotte e o que ele jogou ontem é o que eu falei depois da vitória contra a Charlotte. O Paolo hipotético apareceu. Apareceu. Sabe, o Paolo que todo mundo idealiza e tal, protagonista, franchise player, um tanque no ataque e tal, apareceu contra a Hornets e apareceu ontem contra a Detroit. Sabe, o que ele fez contra a defesa do Pistons, cara, sim. Foram 23 pontos com 8 de 15 nos arremessos, 8 rebotes, 4 assistências e, cara, dominando o jogo. Dominando o jogo, né? Então, assim, o Banchero, pra mim, o grande destaque. Eu realmente fiquei impressionado com o Paulo Banchero. Ele que é um cara que em playoff costuma performar bem, né? Os números dele em playoff são muito bons. Mas, dada a temporada que ele fez, eu não vou mentir. Eu não esperava um Banchero jogando do jeito que ele jogou ontem. Assim como eu também não esperava o Banchero jogando como ele jogou contra a Charlotte, tá? Então, tô bem surpreso positivamente com o Paulo Banchero. E positivamente com o desempenho de Orlando, que foi muito bom, né, cara? Defensivamente, Orlando foi muito bem. Né? O único cara do Pistons que conseguiu fazer alguma coisa foi o Cade Cunningham, que jogou sozinho. Marcou quase 40 pontos, enquanto ninguém do Pistons chegou perto de ajudar ele. O que mais chegou perto foi o Tobias, que marcou 17. Né? O Jalen Duren, que tá concorrendo ao MIP, inclusive. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. O Jalen Duren foi horroroso no jogo. Né? O Jalen Duren foi completamente dominado pelo garrafão do Magic. Né? Enquanto a gente teve o Wendell Carter
vindo pra 17 pontos com 7 rebotes, cara, o Jalen Duren acertou 3 de 4 nos arremessos. Pegou 7 rebotes, teve o pior plus-minus do time. Menos 21, né? Então a defesa do Magic fez um trabalho excelente e o ataque, mano, liderado pelo Banqueiro, fez um trabalho muito bom que rendeu essa vitória surpreendente, né? O único visitante a vencer nesses jogos 1. Cara, a série fica complicada, porque mesmo o Pistons vencendo o jogo 2, Orlando vai pra casa, mano, com a possibilidade de abrir 3-1, filhão. Então, resultado gigante pra Orlando e bem preocupante pra Detroit. Bem preocupante pra Detroit. E aí, finalizando esse nosso recap do final de semana de playoffs, falar sobre o último jogo, né? San Antonio Spurs, seed 2, recebendo a seed 7, Portland Trail Blazers, jogo lá em San Antonio, né? Um clima muito foda em San Antonio, né? Depois de 8 ou 9 anos sem ir pros playoffs, San Antonio volta, né? Após temporada, torcedor, né? Muito maneiro. Achei, eu não vou mentir, eu acho meio brega a parada das camisas ali dos torcedores, tá? Eu particularmente não gosto, tá? Particularmente não gosto, sabe? O estádio, enfim, é só uma crítica estética minha. Eu não sou tão fã. Mas a atmosfera foi muito foda, muito do caralho. E o Spurs correspondeu, sabe? Não foi um jogo fácil, né? O Blazers, dentro das suas limitações ofensivas, conseguiu incomodar San Antonio em vários momentos, né? O Deni Avdija fez um grande jogo, né? Um grande jogo. Carregando ali o ataque. O Scoot Henderson ajudou também e tal, mas o Avdija foi quem carregou o ataque, como já era esperado também, né? Não é surpresa. Foi assim a temporada inteira. E defensivamente o Blazers foi bem na fiscalidade e tal, conseguiu pressionar o Spurs, mas mesmo assim San Antonio sempre, né, foi senhor do jogo, sempre dominou o placar. E, né, com o Victor Wembanyama fazendo uma estreia colossal nos playoffs, o time conquistou essa importante vitória, abre 1-0. E, cara, assim, só explorando mais a questão do Wembanyama, que pra mim é o grande vencedor desse jogo. Inacreditável o que esse moleque fez na estreia dele, né, cara? A gente tá falando da estreia do moleque no playoff. Ele nunca pisou num playoff na vida. Ele vai lá, enfrentando uma defesa extremamente física do Blazers. Ele mete 35 pontos, cara. 35 pontos. 13 de 21 nos arremessos, dando 2 tocos, né? Metendo bola de 3 a rodo, foram 5 de 6 no perímetro. 5 de 6, tá? E sabe o que é o mais impressionante? Não foi o jogo mais impactante do Wemby. Ele poderia ter jogado melhor ainda. Porque foi um jogo onde ele não pegou muito rebote. Acho que foram 5. Foi um jogo onde ele deu só uma assistência, cometeu 4 turnovers. E mesmo assim, ele foi o melhor jogador de San Antonio. Foi o melhor jogador da partida. Isso diz sobre o quão bizarro é o Victor Wembanyama, que, spoiler, vai ser defensor do ano de forma unânime, tá? Né, o Red Miller, ele até falou ontem na transmissão, né? Eu tenho duas certezas na vida. Uma é a morte e a outra é que o Victor Wembanyama será o DPOY. Porque não tem como, cara. O impacto que esse cara tem na defesa é bizarro e ofensivamente ele é assustador, cara. Ontem jogou pra caralho. Não só ele, né? O Castle fez um bom jogo. O Darren Fox, apesar de ter sido muito bem marcado pelo Jrue Holiday, também fez um bom jogo, mas ele foi o grande diferencial. Devin Vassell, né? Fez um grande terceiro quarto. Mas ele é o cara, mano. O cara é bizarro, uma estreia surreal. Foi a primeira vez na história da franquia San Antonio Spurs que um jogador estreando nos playoffs pela franquia conseguiu os números do Wemby, entendeu? Então, ele é assustador, ele é um bizarro e o Spurs tá muito bem encaminhado pra ganhar essa série. Acho ainda que o Blazers vai ganhar um joguinho, tá? Mas mais do que isso, eu acho difícil. Eu não duvido de um jogo 6, tá? Essa série eu não duvido de um jogo 6. Mas quem vai levar a melhor vai ser San Antonio. A verdade é essa. É mais time e tem, né, o X-Factor chamado Wembanyama, que é, na minha opinião, já falei isso várias vezes, o maior X-Factor que a NBA tem. Então, é isso. Galera, já vi que não vai dar pra falar sobre os bastidores do Golden State. Isso vai ficar
pro próximo Switch TV Show. Então vou até já deixar salvo aqui, né, pra falar no próximo, porque o programa já tá muito longo e eu tenho que falar sobre os finalistas dos prêmios individuais, né? Então vou deixar pra falar sobre isso no próximo programa. Mas vamos aqui então falar sobre os finalistas. A NBA anunciou nesse final de semana os 3 finalistas pra cada um dos prêmios. E aí, cara, temos alguns que, assim, zero surpresa. Vou deixar, né, o MVP pro final, que é o que mais tem discussão. Mas, por exemplo, ó, Clutch Player of the Year. Aqui já era esperado, né, que a gente tivesse Shai e Anthony Edwards. Sinceramente, eu não tinha definido o terceiro nome, mas o Jamal Murray faz total sentido, né? Ele foi muito bem em clutch na temporada, especialmente naquele período, né, que o Jokic ficou fora por lesão. Ele decidiu muito o jogo pro Denver. Então eu acho justo ter ele. Mas aqui a disputa é entre Anthony Edwards e o Shai. Se você for pregar pela consistência, né, em clutches, talvez o Anthony Edwards tenha sido mais consistente do que o Shai. O Shai, ele foi ganhar força mesmo pro prêmio ali nos últimos 2-3 meses, né? Especialmente depois daquela sequência contra Warriors, Celtics e Denver. Ali o Shai botou o pé dele na disputa pelo Clutch Player of the Year. Terminou a temporada com o maior número de pontos em clutch time, com a melhor eficiência, com a menor taxa de turnovers. Então, o Anthony Edwards, até, vamos lá, fevereiro, pra mim ele era indiscutivelmente o Clutch Player of the Year. A partir de fevereiro, eu acho que esse prêmio se voltou pro Shai. Eu acho que a última impressão vai acabar ficando. Entendeu? Eu acho que essa última sequência que o Shai teve, eu acho que isso vai fazer a diferença e eu acho que o Shai vai ganhar. Mas eu acho zero absurdo o Anthony Edwards ganhar também, tá? Pra mim, qualquer um dos dois que ganhar tá justíssimo. Tá justíssimo. Pela quantidade de pontos em clutch e pela eficiência e pela sequência que ele teve ali na reta final de regular, né? Especialmente, como eu já falei, os jogos contra Boston Warriors e Denver, eu iria de Shai. Mas eu acho zero absurdo entre Edwards ganhar. Mas zero mesmo, tá? Pra mim tá muito aberto esse prêmio, aberto entre os dois, né? O Jamal Murray tá aqui só pra preencher tabela. Most Improved Player, zero surpresas, Alexander Walker, Jalen Duren e Deni Avdija. Eu questiono um pouco a presença de Duren e Avdija, porque são dois caras que já estavam no viés de evolução. Então talvez eu colocasse jogadores que tiveram evoluções mais surpreendentes. Tanto que no Swish Awards que eu fiz, eu coloquei como candidatos o Alexander Walker, o Ryan Hollins e o Neemias Queira. Entendeu? Que pra mim é mais surpreendente ver o que o Queira fez nessa temporada do que ver o que o Avdija fez. É mais surpreendente ver o que o Ryan Rollins fez nessa temporada do que o Jalen Duren fez. Então eu questiono a presença dos dois nesse sentido. Mas são dois caras que evoluíram muito. O Avdija elevou o nível para All-Star, o Jalen Duren elevou o nível para All-NBA. Então é justo eles estarem. Eu só acho que pelo nome do prêmio, talvez Queira e Ryan Rollins representassem melhor o jogador que mais evoluiu do que os dois. Mas independente da presença, né, de um ou de outro, quem vai ganhar, na minha opinião, é Alexander Walker. Acho muito difícil sair da mão do Alexander Walker. Ele saiu de um role player de 9 pontos de média para um titular de 20 pontos. Isso é muito grande. Isso conta muito nesse prêmio. Então eu acho que Most Improved Player vai ser do Alexander Walker. Sixth Man of the Year, sem surpresa também nos nomes, né? Jaime Hacks, Keldon Johnson e Tim Harden eram os que eu já esperava. A disputa real é entre Jaime Hacks e Keldon Johnson, mas eu acho que pelo que o Spurs fez na temporada e pelo impacto do Keldon Johnson, não só em números, mas também no anímico do time, porque é o que eu sempre falo, cara, o sexto homem ideal, ele é um cara que não só pontua, mas é um cara que muda o jogo, é um cara que bota fogo no jogo, que incendeia o jogo. E pra mim o Keldon Johnson durante a temporada fez muito mais isso do que o Jaime Hacks. O Jaime Hacks teve números melhores do que o Keldon, mas eu acho que o Keldon ele foi mais impactante como sexto homem do que o Jaime Hacks. Então, meu voto e quem eu acho que vai ganhar é o Keldon Johnson, mas fica também a menção ao Tim Hardaway, que teve um grande ano lá em Denver. Um dos melhores reservas que Denver teve em anos, hein? Isso tem que ser falado. Aí a gente chega, né? Coach of the Year, Joey Mazzulla, Bickerstaff e Mitch Johnson. Justíssimo os três. A disputa real é entre Mazzulla e Bickerstaff, né? Mazzulla fazendo o que fez no Celtics, que todo mundo achou que ia ser
né? Um time passageiro, né? Que ia ser o ano sabático. Ele foi lá, fez o time terminar como top nas duas, né? Nos dois lados da quadra e como seed 2, né? Chegando nos playoffs como candidato legítimo a título. Então, o trabalho do Mazzulla foi incrível. E o do Bickerstaff incrível também, né, cara? Pegou um Pistons que já vinha no viés de evolução, né? Fez um ano passado muito bom. Mas botou esse time como seed 1 da conferência, né? Então, a disputa entre os dois é outro prêmio onde qualquer um dos dois que ganhar eu acho justo. Mas o meu voto e quem eu acho que vai ganhar é o Mazzulla. Eu acho que Joey Mazzulla, o nosso maluco Joey Mazzulla, vai levar o Coach of the Year, tá? Então, eu acho que ele vai ser aí o premiado. Rookie of the Year. Sem surpresas, né? Cooper Flagg, Knipel e Edicombe. O Dylan Harper poderia entrar nessa discussão? Até poderia, mas eu acho que o Edicombe foi mais protagonista do que o Dylan Harper, né? Então, eu acho que é justo esse top 3. A disputa real é entre Cooper Flagg e com Knipel. E aí, irmão, é o que eu venho falando nos últimos meses. É jogar pra cima e quem pegar, pegou. Pra mim, tem argumento pra defender os dois. Eu acho, né, que essa reta final de temporada foi bem complicada pro Knipel. Especialmente o play-in que ele fez um play-in horroroso. Não que isso conte pro prêmio, né? O prêmio não leva em conta play-in. Mas pro imaginário popular, cara, ele perdeu muita força. Ao mesmo tempo que você tem o argumento de, beleza, o Knipel jogou mal o play-in. E o Cooper Flagg nem chegou. Você pode dizer esse argumento também. Porque, óbvio, o Knipel ele era uma estrela solitária em Charlotte, assim como o Cooper Flagg foi em Dallas? Não. Mas o Knipel, na minha opinião, ele foi o melhor jogador de Charlotte na temporada. Foi o cara que liderou a liga em bola de 3. Teve um impacto gigante nesse Hornets. Gigante, sabe? Que chegou na pós-temporada. Coisa que o Cooper Flagg não fez em Dallas. Charlotte tinha mais material do que Dallas? Tinha. Mas é inegável que um chegou na pós-temporada e o outro não. Pra mim, o Knipel, ele foi mais consistente durante a temporada do que o Cooper Flagg. O Knipel teve uma queda na reta final. Só que o período de oscilação do Cooper Flagg foi maior do que o com o Knipel. O Cooper Flagg ficou um bom tempo ali, né, oscilando, né, durante aquele período que o Jason Kidd usou ele de armador e tal. Então eu acho que pela consistência e pelos recordes que o Knipel bateu de bolas de 3, e por ter ido pra pós-temporada no Hornets, que foi uma das principais histórias da temporada, eu acho que esse combo gabarita o Knipel pra ser Rookie of the Year. Seria o meu voto. Quem eu acho que vai ganhar? Eu acho que quem vai ganhar vai ser o Cooper Flagg. O meu voto é com o Knipel. Mas quem eu acho que vai ganhar é o Cooper Flagg pelos números que ele botou, pelos recordes que ele bateu. O Cooper Flagg, ele basicamente se tornou o jogador mais jovem da NBA a fazer qualquer coisa, né? Mais jogos de 40 pontos. Ele é o mais jovem. Mas sequência de mais de 60 pontos em jogos seguidos. Foi ele. Então, eu acho que o Cooper Flagg ele vai ganhar pelos números que ele botou, pelas atuações individuais incríveis que ele teve. Jogou pra caralho o Cooper Flagg, tá? Eu amo o Cooper Flagg. Jogou muita bola. Ele é muito mais jogador do que o Con Knipel. Isso é inegável. Mas eu acho que pela consistência e por ter chego na pós-temporada com o recorde das bolas de 3, de ter se tornado o mais jovem da história a liderar a liga em bolas de 3, sendo ainda novato, eu acho que o Knipel merecia um pouquinho mais, mas eu acho super justo também o voto no Cooper Flagg. Inclusive, eu acho que o Cooper Flagg que vai ganhar. Defensor do ano não tem nem muito o que discutir, né? Vou até botar a fotinha do cidadão aqui, né? Ó, até botar a fotinha do cidadão. O Dipoy não tem o que falar, vai ser o Wembanyama. A dúvida aqui, que pra mim nem deveria ser dúvida, mas a questão aqui é se vai ser unânime ou não. Eu acho que vai ser unânime. Pra mim tem que ser unânime. Pra mim não existe debate sobre quem é o melhor defensor da NBA e sobre quem foi o melhor defensor da NBA na temporada. Pra mim o Wembanyama ele sobrou como defensor. O Chet Holmgren teve um grande ano, fez um puta trabalho. Se o Wemby tivesse perdido a elegibilidade, pra mim o Chet iria ganhar o prêmio. O Al-Star Thompson teve um grande ano em Detroit também. Acho muito justo colocar ele aqui. Mas assim, nenhum dos dois chegou perto do impacto do Wembanyama. O Wembanyama é a maior força defensiva que a NBA tem e vai continuar sendo assim durante bons anos, né? Então, a dúvida aqui é
vai ser unânime ou não. Inclusive, pingou notificação aqui, eu quero até ver, porque o Depoy vai ser anunciado hoje, né? Então, se pá, o Embi até já ganhou aqui unânime. E... deixa eu ver. Não. Ainda não foi anunciado. Mas ele vai ganhar o prêmio. A dúvida é realmente se vai ser unânime ou não, né? Pra mim, tem que ser unânime. E eu acho que vai ser unânime. Porque o cara que não votar no Embi pra defensor do ano, esse cara ele tem que ser, né? Pô, tem que ser totalmente retirado, né, do corpo votante. Porque não existe outro voto que não seja o Wembanyama. Já na grande discussão, né, que é a discussão de MVP, aqui a gente tem debate, né? Pelo que vem saindo de votos aí, né, porque tem muito jornalista que já divulgou os votos, né? A grande maioria, mas assim, a grande maioria mesmo, tá votando no Shai, tá? Meu voto é o Shai, como eu já falei aqui, já defendi demais, a consistência na temporada, os números que ele botou, o recorde do Will Chamberlain, o fato dele ter liderado um Thunder que lidou com lesões o ano inteiro, de novo a melhor campanha, o fato dele ter jogado melhor do que jogou a temporada passada, onde ele já foi o MVP. Pra mim, tudo isso faz o Shai ser o MVP. A tendência é que ele ganhe de fato. Né? Pelos votos que já foram divulgados muitos votos, acho que já foram divulgados uns 70 votos, eu acho, se não me engano. Não, acho que não chegou a 70, acho que foi bem menos, eu tô dando uma exagerada. Mas muitos votos já foram divulgados. E a extrema maioria tá votando no Shai. Então eu acho que o Shai vai ganhar. Os outros dois, Nikola Jokic e Victor Wembanyama. Não tem como discutir esses dois no top 3. Não tem como. Luiz, e o Luka? No meu top 3, o Luka estaria. O meu top 3, como eu já falei pra vocês, como eu já divulguei aqui, é Shai, Wemby e Luka, tá? Pra mim o Jokic ficaria em quarto. Agora, você vai ter a pachorra de chegar aqui e falar, pô, o Nikola Jokic com médias de triple-double, se tornando o primeiro jogador na história da liga a liderar uma temporada em rebotes e em assistências, esse cara não merece o top 3. Você vai ter a pachorra de falar isso? Eu não vou ter. Eu colocaria o Luka em terceiro? Colocaria. Pelos números que ele botou, pelo mês de março que ele fez. Né? Eu acho que a narrativa do Luka durante todo o ano, né? Primeiro ano dele completo no Lakers, ele perdendo peso e jogando pra caralho, carregando o ataque do Lakers na maioria dos jogos e tudo. Eu acho que isso tudo colocaria ele em terceiro. Né? Ter sido o principal responsável pelo Lakers ter terminado como seed 3, mesmo com todos os problemas de elenco que teve. Eu colocaria ele em terceiro, tá? Atrás do Embi, que pra mim, toda a narrativa do Embi, pra mim, foi mais forte do que a do Luka, né? Disparado o melhor defensor da temporada, um impacto também enorme no ataque, né? Sendo o maior X-Factor da NBA, na minha opinião, sendo o grande nome de um Spurs que, surpreendendo todo mundo, terminou como seed 2, né? Pra mim, a narrativa do Embi é mais forte do que a do Luka, mas pra mim a do Luka era mais forte do que a do Jokic, mesmo com o Jokic fazendo o que fez. Agora, dizer que injustiça, não é injusto, gente, desculpa. Não é injusto. Não é injusto. Aí é paciência. O Luka pra mim ficaria em terceiro, mas não vai ficar. Não vai ficar. Vamos ver como é que vai ficar o top 5, né? Se ele vai pegar um quarto lugar. Se ele ficar fora do top 5, aí é loucura. Aí é completamente loucura. Mas fora do top 3, eu discordo, eu colocaria, mas eu não acho que é absurdo, não acho que é injustiça, não acho. Até porque o Jokic e o Embi fizeram o que fizeram. O Shai ia estar, obviamente, né? Ninguém vai ter. Espero que ninguém tenha a pachorra de questionar o Shai no top 3, né? Aí é putaria. Agora, Jokic e o Embi eu não discuto também não, cara. Eu não discuto. E aí a disputa é entre esses três. Pra mim, a disputa real, eu acho que é entre Shai e o Embi. Mas pelos votos que vem saindo e por tudo que aconteceu durante a temporada, né, acompanhando, né, as pesquisas da ESPN e tudo mais, eu acho que o Shai vai ganhar. Não vai ser unânime, como muita gente achou que seria durante a temporada. Durante um tempo, até eu acreditei que poderia ser unânime. Mas não vai ser. Não vai ser unânime. O Embi e o Jokic vão receber votos para primeiro lugar. Mas eu acho que o Shai vai ganhar. Acho que o Shai vai ganhar. E talvez até com uma certa margem nos votos, me baseando nos votos que já foram divulgados, né? Então,
É isso, cara. Basicamente é isso sobre os prêmios individuais. Hoje a gente vai ter o anúncio do Depoy. E aí, durante a semana, teremos, né, um prêmio sendo anunciado, acho que por dia, se não me engano, vai funcionar desse jeito. E aí vamos ver. Vamos ver quem que vai levar os prêmios. Mas acho que não muda, não sai muito disso que eu falei, não. Pessoal, é isso, tá? Realmente não vai dar tempo de falar sobre as questões do Warriors, então fica pro próximo programa. Deixa aí nos comentários o que você achou, né, do primeiro final de semana de playoffs, o que você achou, né, dos indicados aos prêmios individuais. Muito importante saber sua opinião. A gente se vê mais tarde com a cobertura da rodada de hoje. Hoje ou amanhã teremos, né, o meu mock draft da NFL saindo, né? Eu devo gravar agora ou vou deixar talvez para gravar amanhã. Vamos ver como é que vai ser. Mas até terça, vulgo amanhã, sai o meu mock draft, até porque o draft da NFL já é quinta-feira, né? Então não dá pra segurar muito. Então fica ligado aí pra não perder. Amanhã, terça-feira também, tem episódio novo da nossa série de 2K. Acho que amanhã vai sair vídeo do Bagrovic. Então fica ligado. E é isso. Obrigado a todos. Valeu, grande abraço, grande beijo e tchau.